Você já ouviu falar de Lilith? Segundo antigas lendas, ela teria sido a primeira mulher de Adão, muito antes de Eva. Mas por que ela desapareceu das Escrituras? E qual é o verdadeiro papel dela? Prepare-se para uma jornada entre mitos, textos apócrifos e um estudo bíblico revelador sobre essa figura enigmática. A história de Lilith é cercada por mistérios e controvérsias. Em muitas culturas e mitologias antigas, ela é descrita como a primeira mulher de Adão, criada ao mesmo tempo que ele e feita da mesma substância. No entanto, diferentemente de Eva, Lilith teria sido expulsa do Jardim do Éden após se rebelar contra Adão e contra o próprio Deus. Vamos entender melhor quem foi Lilith, o que a levou ao exílio e como essa lenda surgiu e se espalhou. A história de Lilith, segundo textos apócrifos e tradições rabínicas, Lilith foi criada como uma companheira para Adão. Diferente de Eva, que teria sido criada a partir da costela de Adão, Lilith foi formada do mesmo material que ele, sugerindo uma igualdade essencial entre os dois. No entanto, os relatos dizem que Lilith se recusou a se submeter a Adão, defendendo sua independência e igualdade. Ela questionava por que deveria ser submissa se ambos haviam sido criados da mesma forma. Esse conflito teria levado Lilith a abandonar o Jardim do Éden por vontade própria. Em algumas versões da lenda, Lilith teria deixado o Éden e ido morar nas margens do Mar Vermelho, onde passou a viver entre demônios. Esse afastamento simbolizaria sua separação da ordem divina e seu isolamento por se recusar a seguir as regras impostas a ela. Conta-se também que, ao sair, ela proferiu o verdadeiro nome de Deus, Yahweh, para adquirir poder, o que a afastou definitivamente do Éden e selou seu destino como uma figura exilada e amaldiçoada. Posteriormente, a imagem de Lilith foi transformada pela tradição judaica em um demônio noturno, uma entidade que representava o medo e a sedução. Em textos cabalísticos, ela é vista como uma figura sombria e perigosa, ligada à tentação e ao afastamento de Deus. Lilith passou a ser vista como uma ameaça aos recém-nascidos e às mulheres grávidas, sendo mencionada em alguns rituais de proteção para afastá-la. Já em tradições mais modernas, Lilith é interpretada como um símbolo de liberdade e resistência, especialmente nos movimentos feministas, representando a luta pela independência feminina. A Bíblia canônica, tanto na versão hebraica quanto nas versões cristãs, não menciona explicitamente Lilith. Sua história, na verdade, é baseada em textos apócrifos, como o alfabeto de Ben Sira e a literatura cabalística, que surgiram muito depois dos textos bíblicos originais. Lilith é uma figura que antecede o texto bíblico em algumas tradições mesopotâmicas, onde aparece como um espírito ou demônio feminino. Na mitologia suméria, por exemplo, Lilu e entidades similares são vistas como espíritos do vento e da noite, associadas à sedução e à incerteza noturna. A tradição judaica pode ter reinterpretado essas figuras míticas, incorporando Lilith como uma representação de rebeldia e desobediência. A ausência de Lilith nos textos bíblicos pode ser explicada pelo fato de que, na época em que a Bíblia foi organizada, essas tradições já eram vistas como folclóricas ou desvirtuadas dos princípios monoteístas estritos. Lilith como simbolismo de liberdade e rebeldia. Embora não faça parte dos textos bíblicos tradicionais, Lilith ganhou um significado simbólico em interpretações posteriores. Muitas correntes teológicas modernas interpretam Lilith como um símbolo da liberdade individual e da resistência contra a submissão imposta. Ela representa, para alguns, a luta por igualdade e autonomia, enquanto para outros é um exemplo de queda por se afastar do plano divino. Lilith pode ser comparada a outras figuras míticas femininas, como Pandora, da mitologia grega, que também representa um desvio ou uma curiosidade proibida. Esse paralelo
revela como várias culturas antigas exploraram temas de rebeldia e liberdade através de figuras femininas. A Bíblia coloca Eva como a mãe de todos os viventes e uma figura de submissão e companheirismo para Adão. Lilith, em contraste, representa a independência e a rejeição da hierarquia. Enquanto Eva foi criada para completar Adão, Lilith é retratada como uma mulher que questiona sua própria posição. Em termos teológicos, a história de Eva enfatiza a interdependência e a complementaridade entre homem e mulher, enquanto Lilith reflete a tensão entre liberdade pessoal e harmonia social. Lilith permanece uma figura controversa e cheia de mistérios. Sua história, embora não esteja na Bíblia tradicional, nos faz refletir sobre liberdade, igualdade e os limites da obediência. Seja como uma lenda ou um símbolo, Lilith continua provocando debates e oferecendo novos olhares para a história da criação. Será que a busca por liberdade pode justificar a rebeldia? E você, o que acha? Se você gostou desse estudo sobre Lilith e quer entender mais histórias ocultas e mistérios da Bíblia, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar esse vídeo com amigos que adoram uma boa história. Deixe nos comentários o que você achou sobre a história de Lilith.